Boa noite, igreja. Abram suas Bíblias em Salmo, capítulo 127, texto conhecido dos irmãos. Irmãos, hoje é culto de missões, estamos no mês de família, mês de maio. O tema hoje é família e missão. Deus quer a sua família para a glória dele. Vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128. Esses serão os dois textos de meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos a Deus em oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela família, Pai. A nossa família, Pai, é bênção do Senhor. A família, Pai, é um presente, é uma graça, Pai. Não somos dignos, Pai, de termos esposas aqui, Pai, casais, Pai. Não somos dignos, Pai, de termos filhos. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor nos concede. E nos concede por amor do Teu nome. Porque o Senhor quer o nosso casamento, o Senhor quer os nossos filhos. Para a glória do Teu nome. Para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, por essa maravilhosa graça de fazer parte do Teu povo. E por meio da nossa família, engrandecer o Teu santo nome, fazer a Tua obra. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa caminhar sozinho, o Senhor nos dá uma família, nos dá filhos preciosos, que são Teus, para a Tua glória, Pai. Pai, essa noite, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para vermos as maravilhas que há na Tua lei, a respeito da família, para a honra e glória, Pai, do Teu nome, para a manifestação da glória do Teu nome entre as nações, Senhor. Me ajuda, Pai, pois sou carente da Tua glória, da Tua misericórdia, Pai, para falar de tema tão grandioso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém. Irmãos, a gente acabou de ler o Salmo 127, Salmo 128. Salmo bem conhecido dos irmãos. Esses salmos, eles estão inseridos naqueles salmos que são conhecidos como os cânticos de romagem, os salmos de peregrinação, que são 15 salmos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134.
O que são esses cânticos de romagem? Cânticos de procissão, cânticos de peregrinação. São cânticos que eram entoados pelo povo de Deus quando eles se deslocavam até Jerusalém, até Sião. E isso acontecia em 3 épocas do ano, em 3 festas no calendário judaico. Eles tinham a festa dos pães asmos, que relembrava a saída deles imediata do Egito, quando Deus os libertou da escravidão. Por isso que é pães asmos, eles tiveram que fazer comida às pressas, então não deu tempo de colocar fermento, então o pão ficou sem fermento, festa dos pães asmos. A festa das semanas, a festa dos Pentecostes, que é a mesma festa. Pentecoste é a terminologia do Novo Testamento, né? É do grego, mas a festa é a festa da colheita, a festa das semanas. E tinha a terceira festa, que era a festa do tabernáculo, ou festa das cabanas, que remetia ao período que o povo ficou 40 anos no deserto, sendo cuidado por Deus, morando em tendas, em cabanas. Então essas festas, elas remetiam ao cuidado de Deus, porque não apenas elas relembravam esses eventos, mas elas também estavam associadas a colheitas. Eram épocas, né, periódicas de colheita. Então essas festas, elas remetiam ao cuidado de Deus com o seu povo, a provisão divina, porque Deus, pela sua graça, estava dando chance ao povo agora de colher. Eles plantaram e agora eles estavam colhendo. Então eram festas em que o povo ia e comemorava a graça e a providência de Deus sobre as suas casas, sua família, não deixando o pão faltar, dando alimento. E nós vamos ter, então, salmos bem conhecidos pelos irmãos. Por exemplo, Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, eleva os meus olhos para o monte. Um salmo de procissão, um salmo de peregrinação, o povo caminhando, olhando para os montes de Sião. Salmo 122, salmo bem conhecido. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sião era uma região geográfica onde ficava o templo, onde ficava Jerusalém. Mas mais do que isso, a Sião também representava a igreja, o povo de Deus reunido. E Sião, no Novo Testamento, no sentido escatológico de Apocalipse, ela remete à Nova Jerusalém. Então Sião representa o povo de Deus reunido, o local onde o povo de Deus se reunia, o local onde Deus adorava o Senhor, o local onde era realizada a adoração, os sacrifícios eram realizados, o templo. Salmo 125, os irmãos conhecem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então todos esses são salmos de cânticos de romagem, que os irmãos conhecem bem. E dentro do Salmo 127, Salmo 128, eles estão conectados a um ciclo junto com o Salmo 126. E o Salmo 126 também é um salmo que muitos dos irmãos conhecem bem, que é o salmo que vai falar da saída do povo de Deus do exílio, da Babilônia, da escravidão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, como Deus restaurou a sorte do seu povo, e agora o seu povo pode voltar para Jerusalém, pode voltar para Sião. Nós ficamos como quem sonha. No final do Salmo 126, então aquele povo, no Salmo 126, ele é liberto do cativeiro. E agora ele pode voltar para Jerusalém. Eles ficaram anos na Babilônia. E quando eles chegam em Jerusalém, como é que está a cidade?
destruída, assolada, os muros caídos, as casas queimadas, destruídas, o templo destruído, o templo de Salomão, que Salomão fez, destruído. É necessário agora uma revitalização, é necessário agora uma reedificação. Então, aquele povo no Salmo 126, ele volta para Jerusalém, é o que está descrito no texto, e eles dão de cara com os campos, tendo que plantar. Vamos semear. A situação é triste, está tudo destruído, mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então é nesse contexto que esses salmos estão sendo escritos. Diante daquela situação, o povo confia no Senhor, confia na provisão de Deus, que eles podem plantar, e que eles vão colher, e que eles vão para a casa de Deus, para Sião, celebrando, louvando, celebrando a colheita. Porque conforme fora profetizado por Isaías, e tem um cântico gospel, né, que eu gosto muito, a terra seca florescerá, e serás um manancial. Saberás quem é o teu Senhor, a tua colheita transbordará como o óleo da alegria, suas promessas se cumprirão. Uma coisa nova na sua família, Jesus vai fazer. Essa é a música do Marquinhos Gomes. Tomei liberdade de cantar um pouquinho, sei que eu não canto bem. Mas, irmãos, isso são profecias que o profeta havia escrito. Que o povo de Deus iria voltar, iria ter alegria, iria poder se reunir novamente, iria poder plantar, iria colher, os celeiros iriam transbordar. Haveria alegria, não haveria mais tristeza, agora eles colheriam com júbilo. Estariam agora de volta a Jerusalém, podendo se reunir, podendo louvar e exaltar o nome do Senhor. E no Salmo 127, que é onde a gente chega para meditar nessa noite, a gente vê como é que Deus vai fazer isso, como é que Deus vai reedificar Jerusalém, como é que Deus vai reestruturar a cidade. Por meio da família, por meio das famílias, a revitalização no povo de Deus, na família, é por meio da família, a revitalização na igreja, a revitalização no povo de Deus, o meio que Deus vai usar é a família. Mateus, mas é um culto de missões, o que isso tem a ver com missões? Salmo 102, no versículo 15, 16, vai dizer: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Por quê? O que diz? Verso 16: porque o Senhor edificou a Sião. A edificação de Sião era o meio pelo qual Deus seria glorificado entre todas as nações. Então, a reedificação dos muros, a construção da cidade, é missões. Porque por meio da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do templo, por meio da volta dos cultos, da volta das peregrinações,
Deus seria glorificado entre todas as nações, e os reis da terra iriam temer. A gente aqui no início da revitalização, o pastor Ramiro fez uma série de mensagens no livro de Neemias. E esse texto ele está muito conectado com a história de Neemias. Mas Mateus, quem é o autor desse salmo? É Salomão. Salomão é antes do exílio. O exílio é muito tempo depois de Salomão. Sim, só que Esdras, em Crônicas a gente vê, ele é o cara que organiza os salmos. E esse salmo, por mais que ele anteceda ao exílio, Esdras, o escriba, o homem que Deus usou para organizar os salmos, ele encaixa o Salmo de Salomão nesse contexto, pós-exílio. Então, por mais que Salomão, quando escreveu o Salmo 127, ele não tivesse em vista, o pós-exílio, esse salmo ele é aplicado pelo próprio povo de Deus, se referindo ao pós-exílio. Os irmãos conseguiram entender? Irmãos, então esse salmo ele vai tratar da reconstrução e reedificação da cidade de forma aplicada. E no versículo 1, a gente vê: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmo ele vai começar a dizer que se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver na parada, é inútil o esforço humano. É Deus quem edifica, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do seu povo. E é Ele quem conduz a história e a reedificação da sua igreja. E é Ele quem edifica a sua igreja. E Ele edifica por meio da família. Como eu estava falando da série do pastor Ramiro, em Neemias capítulo 3 a gente vê algo lindo. A gente vê as famílias reunidas, construindo um muro. São várias famílias. As famílias se juntam, os pais, os seus filhos, e eles constroem o muro da cidade. Deus usou a família para que o nome dele fosse engrandecido entre as nações. Ainda que houvesse oposição, a gente viu Sambalate, rei da Samaria, Tobias, rei de Amon, reis se levantando contra a revitalização, a reedificação. Porque eles não queriam que Jerusalém voltasse. Porque Jerusalém seria um povo grande, um povo numeroso e poderia representar uma ameaça para eles. A igreja, irmãos, cresce com a sua família, com a minha família, trabalhando, mas a gente vai enfrentar oposição. Mesmo diante de oposição. Mas se Deus estiver com a gente, se Deus estiver conosco, nós vamos conseguir edificar a nossa casa para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso trabalho, ao redor daqueles que conhecem os nossos lares. Irmãos, a gente tem, por exemplo, o que o pastor tem falado já. Deus, ele quer manifestar a sua glória através das nossas vidas também. Através da nossa família,
através da criação. A gente viu lá em Gênesis 1, versículo 26, Deus falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus cria o homem para que ele domine sobre a sua natureza, mas também para que ele se multiplique e que ele manifeste a imagem de Deus. Deus quer, e é isso que ele faz na sua igreja. Ao transformarmos filhos de Deus, a sermos conduzidos à imagem do seu Filho, ele quer manifestar a sua glória ao mundo. E nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor de todas as coisas. E que Deus quer que o homem domine sobre a natureza. Sendo que todo domínio pertence a Cristo Jesus. Logo nós, como crentes, devemos dominar todas as áreas para a glória de Deus, pois todas as áreas pertencem a Cristo Jesus. Logo, os nossos filhos, isso tudo eu estou falando, dando uma volta para chegar em edificar a casa. Porque às vezes, irmãos, você não vai ser um pastor, você não vai ser um missionário que vai para outro país, mas você vai ser um bom músico, um bom médico, um bom vendedor, na sua área, na sua esfera, a sua esfera de atuação, você tem que ter em mente que ela pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da psicologia. Jesus Cristo é o Senhor da música. A gente tem que parar de demonizar as coisas. Não há nada que não pertença ao nosso Senhor. A Ele pertence todas as coisas. Cabe a nós edificar a nossa casa, edificar os nossos lares, com base naquilo que glorifica a Deus, ainda que seja uma atividade secular, ainda que você seja um mecânico, um barbeiro, um vendedor, um agente de telemarketing, faça o melhor para a glória de Deus, e Deus pode ser visto e glorificado por meio do seu trabalho. E é isso que o texto nos ensina. Irmãos, temos como exemplo, em Lucas capítulo 12, não precisa abrir, temos a parábola de um homem. E esse homem, ele diz assim, ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Eu tenho muito em abundância. Vou fazer isso, vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir maiores, vou recolher todos os meus produtos, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te, alegra-se. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? João, o que tem de errado? Olha o que o homem estava fazendo. Ele estava querendo descansar, estava querendo comer, estava querendo beber, querendo se alegrar. O que há de errado nisso? Há algo pecaminoso nisso? Mas Deus chama ele de louco. Porque onde está o erro dele? Deus não está na parada. Deus não está no negócio.
Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Inútil vos será o levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão. Esse foi o erro daquele homem. Ele tirou Deus de jogada. A questão é, você e eu, temos edificado a nossa casa no Senhor? Temos colocado Deus nos nossos projetos? Ou temos sido como aquele homem que faz coisas que não são imorais, não são pecaminosas? Descansa, come, dorme, se alegra, mas que não envolve Deus nos seus projetos, mas que não vive para a glória dele, mas que não tem prazer para a glória dele, mas que não considera o nome dele ser glorificado em suas ações, em suas atitudes, em sua casa, no seu lar. Para fechar, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Irmãos, os seus filhos são preciosos, os seus filhos são valiosos. Os irmãos aqui conhecem a história, né, do menino que rabisca o carro bem caro do pai, o pai vai lá, bate, quebra a mão do filho, o filho tem que amputar as mãos. Papai, não vou mais bater, não vou mais riscar o seu carro. Não há nenhum bem material, irmãos, mais precioso do que os nossos filhos, do que as nossas esposas. Filho é graça de Deus, eles são heranças do Senhor. Tiago vai dizer, irmãos, que existem uma sabedoria que é do alto, que vem de Deus. Sabedoria essa, que é pura, que é santa, que nos leva à bondade, aos bons caminhos de Deus. Mas ele também vai dizer que existe uma sabedoria que é terrena. E ele vai chamar essa sabedoria de demoníaca. Essa sabedoria terrena, ela nos leva para longe da vontade de Deus, longe daquilo que Deus colocou em sua palavra. Eu estou falando isso porque hoje nós vivemos num mundo que é atacado por sabedoria terrena, logo demoníaca. E não é só de hoje. Paulo vai falar para Timóteo que alguns proibiam casamento. E ele vai falar que eram doutrinas de demônio. Gente querendo atacar a família, gente querendo atacar o matrimônio. Hoje, a cultura coloca pra gente que ter filho é coisa de bobão, que filho é prejuízo, que o bom da vida é ser pai de pet, que pet vale mais que humano. Estava na Europa recentemente. Na Europa tem praças que já não tem mais brinquedo de criança. A praça é praça de pet, é brinquedo de cachorro. Olha o caminho que a sociedade está. Doutrina de demônios. Estão querendo falar para a gente que ter filho não vale a pena. Mas a palavra de Deus não diz isso, diz que eles são herança do Senhor, e diz que é feliz o homem que tem muitos, que enche deles a sua aljava. Casais que já não querem mais ter filhos, mulheres que congelam o óvulo para ter filhos depois de velha, ou depois de um pouco mais velha, perdão. Mas que não querem desperdiçar da sua juventude, criando filhos para a glória de Deus. Pensamentos egoístas, doutrinas terrenas, doutrinas de demônio. O seu filho, irmão, não é maldição, ele é bênção de Deus. Por mais que dê trabalho, muito trabalho, ele é bênção.
Ele é precioso. Quão feliz você é se você tiver muitos deles. Vai dizer que é como flecha na mão do guerreiro. E a gente tem que entender aqui o que ele quer dizer com filhos como flechas. Porque a gente tem que ser fiel ao texto. É muito fácil chegar aqui num culto de missões e falar que não, os filhos são flechas, você tem que enviar eles, a flecha a gente pega, joga para fora, joga o João lá para outro país para ele ser missionário. Né? Mas a gente tem que ser fiel ao texto. Por mais que não estaria tão errado a gente falar, né, que é bom que a gente crie filhos, que eles sejam missionários, que eles sejam enviados. Mas o texto, ele nos responde o que ele quer dizer aqui, quando ele diz que os filhos são como flechas. Olha o verso 5, o que o verso 5 diz? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é a mochila de flechas dos guerreiros, que colocam flechas. Por quê? Por que é bom ter filhos como flechas? Aqui diz o texto. Porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aí a ideia de porta aqui, irmãos, é tribunal. As causas eram julgadas na porta da cidade. Aquele homem, aquele senhor já velho, se ele tivesse alguma causa a ser julgada, ele teria filhos e mais filhos. E aqueles filhos seriam testemunha daquele patriarca. Aqueles filhos iriam ser motivo de honra. Olha como esse Senhor é honrado. Olha quantos filhos ele tem aqui em Jerusalém. Olha a vida dos filhos dele. São pessoas íntegras. Pessoas trabalhadoras. Então a ideia aqui é de que os filhos eles protegem a honra do pai. Mas não somente isso. É que eles são armas de guerra. Porque flecha é arma de guerra. Então, numa versão de hoje, né, Pedro, como a gente viu ontem no congresso, seriam metralhadoras. Os filhos são como metralhadoras. Instrumentos de defesa. O meu pai, ninguém vai envergonhar. Minha mãe, ninguém vai envergonhar. Naquela época não existia INSS, aposentadoria, né? Então, você imagina alguém ficar velho, sem condições de trabalhar, de cultivar, e não ter filhos. Passaria vergonha, passaria sufoco. A ideia aqui é que os nossos filhos, se a tua casa foi edificada pelo Senhor, né? Porque, Mateus, tem muito filho que não honra pai e mãe. Tá, mas se a sua casa, ela foi edificada pelo Senhor, foi edificada na palavra do Senhor, essas são as promessas de Deus. Os seus filhos vão honrar você. E por meio da sua família, o nome de Deus vai ser glorificado no seu bairro, na sua casa, no seu lar. Por último, rapidamente, a gente já está caminhando para o final. Nos restou o Salmo 128. Se o Salmo 127 era o Salmo da revitalização, em que os muros tinham que ser estruturados, em que a Jerusalém tinha que ser construída, no Salmo 128 já está tudo ok, já está construído. A casa, a cidade já foi edificada pelo Senhor. E agora nós podemos ver as bênçãos de Deus sobre a família que foi edificada pelo Senhor. O Salmo 128 é muito conhecido, é o Salmo da família feliz. E o Salmo vai chegar dizendo: bem-aventurado mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Salmo 128 é salmo da família. Mas homens que estão aqui presentes, prestem atenção. Porque o que o salmista faz no verso 1? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E no verso 4 ele vai dizer: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele está chamando aqui a responsabilidade do líder da casa, do homem da casa, do pai. Irmãos, esse é o modelo de família. A sociedade critica tanto. Sociedade patriarcal, vocês já ouviram isso? Criticar a sociedade patriarcal está de acordo com as Escrituras? Ou é o modelo que Deus estabeleceu? E se não está de acordo com as Escrituras, conforme Tiago, é doutrina terrena. E se é doutrina terrena, é doutrina de demônios. Irmãos, com que você tem edificado essa casa? Você tem deixado a cultura influenciar o seu lar? A palavra cultura vem de culto. Vem daquilo que a gente cultua. Os nossos filhos, eles vão absorver aquilo que a gente tem cultuado. O que você tem cultuado no seu lar é esportes. O seu filho, ele te conhece por você ser um flamenguista louco, um vascaíno sofredor, ou um homem de Deus, uma mulher, um homem de oração. O que você tem passado para os seus filhos? Quais têm sido objeto de culto na sua casa? Quais a sabedoria que tem estado no seu lar? É sabedoria do alto ou é sabedoria terrena? Se for terrena, irmãos, descarte e abrace aquilo que vem do alto, que Deus está te falando nessa noite. Irmãos, o Salmo 128 tem algo lindo, algo emocionante, porque ele vai falar aqui das bênçãos de Deus no lar que teme a Ele. E pasmem, ele não vai falar de que você vai fazer grandes viagens para a Disney, que você vai colocar os seus filhos nas melhores escolas, que você vai ter o melhor carro do seu bairro, que você vai ter a melhor faculdade da sua rua, para humilhar os seus vizinhos. Não. O texto aqui vai falar de coisas simples, que Deus vai se manifestar no seu lar, nas pequenas coisas. Vai falar do seu trabalho cotidiano, vai falar da sua esposa dentro da sua casa, vai falar dos seus filhos ao redor da sua mesa. Às vezes a gente acha que o extraordinário de Deus está no extraordinário das coisas. Por quê? Doutrina de demônios. Porque isso é cultural. O mundo coloca isso pra gente. O mundo coloca pra gente que o grandioso é o superlativo, é o extraordinário. Estava conversando com os amigos esse dia para pedir a menina em casamento. O cara tem que ser, sei lá, o cara tem que ter uma ideia muito mirabolante. Não pode ser mais algo simples. Tem que ser algo extraordinário, algo diferenciado, para tirar uma foto bonita e postar para todo mundo. A sociedade, a cultura coloca isso pra gente. Que as coisas de Deus estão naquilo que é extraordinário. Ou que, não as coisas de Deus, mas a felicidade. Porque o que o Salmo 128 está falando é de felicidade. Mas a felicidade que o Salmo 128 está falando não está nas coisas grandiosas.
está em temer a Deus, andar nos caminhos dele e desfrutar das coisas simples da vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, eu sei que é normal aos nossos olhos, mas você ter uma esposa não é normal. Você ter filhos não é normal. É graça de Deus. Você já parou para pensar que seus filhos são pecadores, assim como você? Que os pecados deles confrontam Deus que é santo? É bênção, é graça de Deus. Você poder ter filhos. Meninos que nascem, crianças pecadoras, que confrontam a Deus. Isso é graça de Deus. A gente não pode tirar os nossos olhos da beleza de Deus naquilo que é ordinário nas nossas vidas, porque nós não somos dignos de nada. Tudo é graça de Deus. Então você vê que a família que é feliz é aquela família que cultua a Deus, que teme a Deus acima de todas as coisas. E aqui algumas promessas. Eu quero que os irmãos percebam, porque o pastor ele trabalhou muito nos 3 domingos anteriores, a questão de pecado, das consequências do pecado na família. Você percebe agora no Salmo 128 como as coisas são revertidas pela graça de Deus. O trabalho foi dado como castigo lá no Éden. Agora Deus está falando que no trabalho você vai comer, você vai ser feliz por meio desse trabalho. O seu trabalho não é maldição. Irmãos, crente não tem esse negócio de sextou e de que segunda é o inferno. Não. Feliz serás no seu trabalho. O nosso trabalho é fonte de alegria e por meio dele a gente glorifica Deus. E Deus é glorificado. Fazemos missões quando trabalhamos para a glória de Deus. Não somente isso, a tua esposa, e lá no Éden também a gente viu, né, que Deus fala que a sua vontade será contra dela, vocês vão viver em pé de guerra. Agora, essa esposa, no interior da tua casa, ela vai ser como uma videira frutífera, ela vai abençoar o seu lar, ela vai ter fecundidade, vai te dar filhos, assim como uma videira que produz uva para alegria. Você terá gozo, terá alegria no seu lar, por meio da sua esposa. E os seus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eu coloquei lá no grupo, a oliveira, uma oliveira de 3 a 5 mil anos, que ainda dá frutos. E a palavra de Deus diz que os nossos filhos são como essas oliveiras ao redor da nossa mesa, como rebentos dessas oliveiras. Hoje é só um menino que dá trabalho, mas que tem um grande futuro, um futuro frutífero. Vocês estão rindo, mas vocês conseguem ver que isso aqui não é longe da nossa realidade? Vocês conseguem ver quão belo e verdadeira é a palavra de Deus? Vocês conseguem desfrutar? Eu estou perguntando porque eu não tenho família. Vocês conseguem desfrutar dessas verdades? Na verdade, eu tenho família, né? Não formei uma nova família. O seu filho vai ser como aquela oliveira. Hoje ele é só um rebento, mas ele vai dar muito fruto. Se o seu lar for edificado pelo Senhor, se você, no seu lar, temeu ao Senhor, ensinou o seu lar a andar nos caminhos de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar,
quando ela for velha, não se desviará dele. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. E aqui a gente volta a Sião. Deus abençoa o seu lar, mas Ele abençoa desde Sião, através da igreja. Irmãos, bênçãos de Deus vêm ao seu lar por meio da igreja. A nossa família está atrelada à igreja. Essas bênçãos que a gente leu está atrelada à igreja. A vida em comunidade, a comunhão com os santos. Não tem como a gente desfrutar dessas verdades, dessas maravilhas, dessas bênçãos na nossa casa, se a nossa família não estiver atrelada à igreja, atrelada à missão, atrelada à edificação de Sião, para que Deus seja glorificado por todas as nações, para que o nome dele seja engrandecido por todos os povos. Se você quer ter um lar feliz, edificado pela sua palavra, com todas essas bênçãos, é preciso que você esteja com a vida dos seus filhos, com a vida da sua esposa, envolvida ativamente com o corpo de Cristo. Esforcem-se para criar os seus filhos na casa do Senhor. Esforcem-se para estar em comunhão, desfrutando com os santos. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Ele estava falando dos seus filhos, de uma família. E agora, Jerusalém toda vai ser abençoada por meio dessa família, por meio das bênçãos que alcançou a família. Aquela família iria abençoar o país. Isso nos ensina, irmãos, que a nossa casa é a primeira agência missionária. Isso nos ensina, irmãos, que o avivamento começa dos nossos lares. Porque se o temor nos nossos lares, o temor ao Senhor for contínuo, o avivamento, a chama, o ardor de ver o nome do Senhor ser glorificado, será contínuo. O avivamento ocorre por meio dos nossos lares. O seu lar é a primeira agência missionária. O seu lar é a primeira igreja. Lá em Timóteo 3 a gente vê quando fala de eleger um presbítero. Os irmãos conhecem bem o texto. Ele fala um dos critérios: que governe bem a sua casa. E continua, porque se ele não governar bem a sua casa, ele não governará bem a igreja. A nossa família, a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro discipulado. Na nossa família, irmãos, quando diz dos filhos, a roda da tua mesa, família é lugar de mesa. O pastor falou muito bem aqui na ceia hoje, quem estava presente, ele falou sobre o que é mesa. Mesa é esse lugar de relacionamento. Conselho de amigo. Jante com sua família. Esse negócio das pessoas ficarem comendo, assistindo TV. A gente precisa de mesa. A gente precisa ter transparência, porque é na mesa em que as coisas são reveladas. Foi na mesa que foi descoberto quem era o traidor. Mesa é um lugar de revelação. É na mesa que a gente vê a dificuldade que o seu filho está passando. Que às vezes no dia a dia, na correria, você não sabe, mas na mesa sentado com ele, você conversa com ele, ele pode expor para você.
Precisamos de mesa nos nossos lares. O lar que é abençoado tem mesa. Mesa essa que a gente viu aqui hoje de manhã. Bem, para encerrar, a gente viu que Jerusalém seria abençoada por esses filhos. Jerusalém seria abençoada por toda a descendência. E a gente viu que haveria paz em Israel. A paz de Israel estava condicionada, atrelada ao fato daquelas famílias terem se desenvolvido, crescido debaixo do temor do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus que diz que a família é a base da sociedade. Satanás quer destruir a sua família. Homens, vocês têm o papel de defender a sua família. Não permita que doutrinas terrenas, doutrinas de demônios invadam o seu lar, mas cultive a palavra de Deus, o temor ao Senhor, na sua casa, para que maldição nenhuma alcance o seu lar, e que o seu lar prospere, e que o nome de Deus seja glorificado, e que Sião, que é a igreja, que é a expansão do reino de Deus, a manifestação da glória de Deus, seja manifesta nos nossos bairros, na nossa cidade, nos países, nos povos inalcançados, por meio da sua família, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala, Pai, que o Senhor abençoa o seu povo por meio de família. O Evangelho prospera por meio de família. A igreja é edificada por meio da família, constituída por meio da família. Teve os seus muros, os seus alicerces, ali em Jerusalém, Pai, construído por diversas famílias. Durante, Pai, essa construção, Pai, inimigos tentaram, Pai, impedir, Pai, essa edificação. Mas nós tivemos homens valentes, como diz Neemias, Pai, homens que trabalhavam com uma ferramenta numa mão e com uma arma na outra mão. Que assim sejamos nós nos nossos lares. Homens dedicados a edificar os lares no Senhor, na Tua palavra. Usando a Tua palavra, usando os recursos que nós temos, mas que nós também estejamos, Pai, atentos, vigilantes, para que o inimigo, as doutrinas terrenas, não adentrem os nossos lares e destruam as nossas casas, as nossas famílias, a nossa igreja, o nosso país. Abençoe, Pai, as famílias dessa igreja. Abençoe, Pai, as famílias dessa nação. Que tenhamos comunhão, Pai, aqui nessa igreja em Pachecos. Que famílias aqui, Pai, estejam envolvidas, Pai, na obra, Pai. Que não seja, Pai, apenas um pai de família envolvido, mas não. Ó, Pai, como é lindo, Pai, a família do Vinícius aqui, Pai. Toda ela, Pai, engajada no louvor, Senhor. Pai, que a gente possa, Pai, falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. E se há alguém aqui, Pai, nessa noite, algum irmão, Pai, que está tendo dificuldade no seu lar, dificuldade no seu matrimônio, dificuldade na criação de filhos, quebranta o coração deles, Pai, para que eles possam, Pai, buscar ajuda, Pai, dos líderes espirituais, do pastor, Pai, ou de qualquer outro irmão, Pai, que tenha uma experiência. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a dádiva de viver em comunidade, viver com pessoas que já passou por situação, Pai, que nós vamos passar e que podem muito nos ensinar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, as famílias dessa casa. Em nome de Jesus. Amém.